Bom dia a todos, então. Nós estamos aqui hoje reunidos num misto de tristeza e alegria, mas com certeza muito emocionados, fazendo então a abertura da coleção Testemunhos da Pandemia, nesse evento que é uma parceria entre o Museu das Memórias Impossíveis e o coletivo Testemunhos da Pandemia. Esse evento está acontecendo de modo híbrido e está sendo gravado para ser disponibilizado posteriormente no YouTube do museu. Escutaremos agora a Maíra apresentando o museu e, na sequência, a Carla e a Sônia apresentarão o coletivo Testemunhas da Pandemia. Obrigada pela presença de cada um de vocês aqui conosco hoje. Estamos aqui hoje no segundo ano de descomemoração da primeira morte por Covid-19 no Brasil, que ocorreu no dia 12 de março de 2020. Sabemos que essa pandemia foi um evento mundial, mas também sabemos que a pandemia no Brasil não foi somente, entre aspas, uma pandemia. A pandemia brasileira foi um genocídio, como já foi provado. E aqui não estou diminuindo, comparando os sofrimentos, mas estou sublinhando que nós, brasileiros, além de termos que viver o horror de uma pandemia, como todo o resto do mundo viveu, ainda tivemos o Estado desejando e arquitetando nossas mortes. A pandemia no Brasil foi instrumentalizada pelo governo Bolsonaro para se transformar em arma para matar. O Brasil não viveu a pandemia com o governo federal preocupado em tentar evitar mortes. Pelo contrário, a pandemia no Brasil foi negada. Mortos foram ridicularizados, a morte banalizada. Sabemos das mortes evitáveis, sabemos muito bem de tudo isso. Mas quais os efeitos disso em nós? O que fica de marca em nossa construção subjetiva? Como nos constituímos como cidadãos e como sujeitos quando o poder público arquiteta nossas mortes? Quais os sintomas gerados? Quais as dores? Quais as marcas que ficarão em nós? Quais as marcas que ficarão nas crianças que foram impedidas de se vacinarem por pais que não acreditaram na vacina? Quais os efeitos dos órfãos que perderam seus pais, não por vírus, mas por vírus transformado em arma? Quem viveu em um país onde o poder público estava genuinamente preocupado em salvar vidas, terá uma memória e uma forma de fazer laço com o espaço público muito diferente do nosso. As marcas serão outras. A dor será escrita de forma distinta. O luto é de uma outra materialidade. Cabe a nós, portanto, resistirmos. E resistir aqui é fazer memória, é testemunhar. Testemunhar para podermos lidar com o trauma não somente das mortes, mas o trauma de que a morte em si mesma não foi devidamente respeitada e valorizada no nosso coração. É por essa razão que estamos aqui hoje, numa instituição psicanalítica, onde o Museu das Memórias Impossíveis e o coletivo Testemunhos da Pandemia se unem mais uma vez para, mais do que ativar, inscrever a dor de quem amou, de quem cuidou, de quem perdeu, de quem foi desrespeitado, de quem foi ridicularizado por seu sofrimento. Estamos aqui hoje porque acreditamos no poder da palavra e porque acreditamos na possibilidade de um laço social diferente do que tivemos desde 2016 no Brasil. Em 2021, o coletivo Testemunhos da Pandemia e o Museu das Memórias Impossíveis recolheram o testemunho da psicanalista Karina Bloch, que está aqui hoje com a gente, que atuou na linha de frente na época mais terrível da pandemia. O resultado desse trabalho pode ser acessado no canal do YouTube do museu. Nesse momento, também lançamos um formulário eletrônico para que todos que desejassem pudessem registrar seus testemunhos da forma que quiserem, com textos, fotos e imagens. O resultado pode ser acessado no site do museu, no botão Acervo, e ele está muito comovente. Temos diários de profissionais de saúde, testemunhos, obras de arte, poesias e fotos. É com misto de alegria e tristeza que estamos aqui hoje para lançarmos a coleção Testemunhos da Pandemia de Covid-19. Gostaria de agradecer a todos que contribuíram para a sua construção e confiaram esse tesouro a nós. Sabemos a imensa responsabilidade e o cuidado necessário que esse material deve descansar. Gostaria de dizer também que a coleção seguirá aberta para todos que desejarem contribuir. Muito obrigada. E agora a gente vai passar o teaser do museu, né? Por favor.
Ademir passou a vida dobrando papéis, jornais velhos ou novos, folhas de caderno, folhas de revista. Ademir nunca escolheu Márcia. Foi Márcia quem escolheu. Acolheu Ademir. Ademir não escolhia, não abria portas. Sapatos, malas, copos, talheres, próteses, cabelos, roupas, óculos, anéis. São vestígios de memórias que vão carregar, ao longo de toda a história, marcas de vidas forçadas a superar seu apagamento. Os testemunhos se fazem presentes por meio dos objetos. Meu nome é Jaqueline, eu tenho 14 anos, mas eu comecei a andar na rua com 7 anos. Eu tenho 14 anos agora e eu tenho medo de morrer. Eu acho que testemunho é um exercício, a gente vai aprendendo também a fazer. Eu sofri na minha família uma experiência, vamos dizer, das mais comuns, eu sempre digo assim, das mais comuns dentro da ditadura. Eu só posso dizer que inicia por a gente não ter noção da importância daquilo que a gente viveu. O reconhecimento, começar a experimentar o reconhecimento de que isso era algo importante para todos, não só para mim, não só para minha família, não só para o grupo que me conhecia, que gostava de mim, né, os amigos, mas que isso tinha um valor histórico. Por que alguns podem ser desalojados de seus lares para dar seu lugar a outros? O que isso diz da cidade que habitamos? O que isso diz de nós, de nossa cultura e da relação que estabelecemos com os outros? Imagine que um dia alguém chega na sua casa e diz: "Você não pode mais morar aqui." Mas você não quer sair. Você não tem escolha. É o que também dizem. A sua ilha vale 23 mil. Meu marido achou que ele estava falando das plantas. Aí disse, mas só isso? Ele disse, das plantas só valeu isso? Ele disse, não, não é das plantas. É da ilha, os seus direitos são esses. Então meu marido teve aquele impacto, levantou de uma vez. Quando ele levantou, ele não deu mais conta de falar. Ele não deu mais conta de sentar sozinho, as pernas dele pifou. Aí fui para Belém, chegou lá, o doutor falou que ele teve foi um surto psicótico, por conta da negociação que foi 23 mil. A gente esperava que ele indenizasse e realocasse, que nem era prometido. Ou então oferecesse a carta de crédito. Isso eles não fizeram. O governo federal construiu uma barragem no estado do Pará, em um dos rios mais importantes da Amazônia, o Xingu. Os habitantes da região foram transformados em obstáculos ao progresso. Suas casas e seus pertences passaram a ser chamados de resíduos. O Museu das Memórias Impossíveis do Instituto Apoa busca inscrever narrativas e acolhe as produções de sujeitos cujos lugares discursivos estão fragilizados nos laços sociais, que estão na ordem do indizível, do impensável, do inconsciente e do impossível. Somos um coletivo composto por psicanalistas e psicólogos que se reúnem desde agosto de 2021, a partir do desejo comum de promover reflexões e ações na cidade de Porto Alegre, relacionadas ao que nomeamos como testemunhos da pandemia. Nossas reflexões a respeito do que podemos promover diante dos sofrimentos individuais e coletivos que vivemos foram despertadas a partir da roda de conversa Luto Sem Despedida, como lidar com as perdas pela Covid-19.
que foi promovida pelo Ministério Público Federal aos seus servidores no dia 10 de junho de 2021, e que contou com a presença da médica geriatra e paliativista Ana Cláudia Quintana Arantes e do psicanalista Norton César Dalpolo da Rosa Júnior. Nesse encontro, testemunhamos o relato daqueles que sofreram perdas bastante intensas, bem como a percepção de um transbordamento, ou seja, a percepção do quanto as pessoas ao nosso redor demonstravam precisar de um espaço de fala, de escuta e de testemunho de seus sofrimentos, especialmente de inscrição desse sofrimento. Ali naquela roda de conversa, as mais de 600 mil mortes brasileiros e brasileiras por Covid-19 começaram a se tornar histórias singulares, ao mesmo tempo públicas e coletivas que nos afetavam. Neste momento, nos demos conta de que aquelas histórias compartilhadas agora também eram nossas, a afetar não apenas nossas vivências individuais, mas a sobrevivência mesma da nossa sociedade. Assim, as perguntas sobre como e o que fazer com essas histórias se impuseram a nós como uma tarefa psicanalítica, ética, histórica e política. Nesse sentido, foi o conceito de testemunho que veio orientar o nosso trabalho. Coletivizar e testemunhar como atos de resistência e insistência frente ao que não pode e não quer ser apagado. Trabalho que nos convoca a nos ofertar como testemunhas do testemunho. Trabalho de construção de condições no discurso social, de recepção dessas narrativas e a inscrição dessas memórias para uma possível elaboração programática. Para a realização desse projeto, buscamos e encontramos na APOA, no Instituto APOA, no Museu das Memórias Impossíveis e em diálogo com colegas que participaram do projeto Clínicas do Testemunho, o amparo para nossas ideias, reflexões e intervenções. O acervo que o Museu das Memórias Impossíveis, junto com o coletivo Testemunhos da Pandemia, está inaugurando, é uma forma de inscrever vivências compartilhadas sobre a pandemia, é um modo de construir uma reserva memorial coletiva, é um ato político, é uma revolta contra o mandato de esquecer. Hoje nos reunimos para o lançamento dessa coleção, e para marcar a descomemoração da primeira morte por Covid-19 registrada no Brasil, ocorrida no dia 12 de março do ano de 2020. De 2020 até aqui, que vivências lembramos? Quantas pernas? Quais histórias? Desde aquela primeira morte, muitas outras. Jogados a uma experiência enlouquecedora e perversa de individualização das estratégias de sobrevivência, se isolar ou não, circular ou não, aglomerar ou não, usar máscara ou não, vacinar ou não. A pandemia no Brasil não só matava com morte biológica, mas também com a morte do silêncio, da negação, do esquecimento. E então, a gente combinamos de não morrer. A frase não é nossa, é de um conto da Conceição Evaristo. Mas o pacto se inscreveu entre nós. Um nós que insistiu em existir. Um coletivo. Como cantar Amor Uruguaia dos Assaltantes Sem Patente no seu ritual de despedida aos que se foram por causa da Covid, também combinamos de matar a morte. Matar essa morte da palavra, das lembranças, do agente, do nós. A Débora Diniz, professora feminista, publicou numa resenha sobre um livro da Annie Ernaux, intitulado Os Anos, o seguinte: nós somos memoriadoras da pandemia. Somos as sobreviventes de um tempo melancólico de nossa geração. Que histórias já começamos a contar quando nos reunimos? Falamos do luto, do medo, do tempo da espera? Como estamos elegindo palavras para lembrar do que ainda arde pela saudade? As suas perguntas são também as nossas. Andamos atrás dessa vitória, coletando imagens, palavras, sentidos, gestos, construindo memória.
inscrevendo memória, nos ofertando como público para estes testemunhos, como suporte para que eles possam advir, possam ser escutados, acolhidos, carregados, com a fragilidade de um varal, com a consistência de um museu. Fios que sustentam, que laçam, que carregam. Quando fazemos registro dessa memória, assumimos o papel de testemunho. Carregamos as histórias que testemunhamos. Nela, aqueles que não têm ou não tiveram a chance de contar. Nós carregamos e somos carregados. Um lugar de responsabilidade, como aquela que o Edson nos lembrou algumas vezes, sustentamos na relação de transferência, que no alemão se escreve casualmente Bertrand, a partícula trago, carregar, novamente. Uma responsabilidade, uma tarefa analítica, um ato clínico e político. Testemunhas dos testemunhos da pandemia. Um desejo de memória, para, por fim, um dia, quando já não doer tanto, possamos brincar de esquecer. Então, gente, para apresentar a coleção, a gente vai, nesse momento, ler alguns recortes dos testemunhos que nos foram endereçados. Eles foram espalhados pelas cadeiras de quem está aqui conosco presencialmente. Então, quem encontrou o recorte está convidado a ler em voz alta, colocando também a sua voz nesse gesto, né? Nesse gesto de construção dessa memória coletivamente. Os que estão nos acompanhando de casa, ou enfim, no modo remoto, né, também vão poder participar desse movimento, desse gesto. A gente vai estar endereçando para vocês fragmentos desses testemunhos pelo chat do Zoom. E aí, quem se sentir convocado, desejante de, pode levantar a mão no Zoom, pedir a voz, então, e a gente vai escutá-los desde aí. Quem está aqui, lia do testemunho, pode, então, estar convidado, se sentir à vontade, a levantar e somar com ele lá no nosso varal, pendurando num dos trazedores que está lá vazio, por enquanto. A gente vai ler alguns desses testemunhos, depois a gente passa, então, para um momento de poder conversar mais livremente sobre os efeitos dessas leituras de nós. Testemunho da Catiele. Contudo, quando penso na pandemia, o que mais significa, o que mais dói, pois o luto e a saudade também sabem ser cruéis, é a lembrança da morte do meu irmão, Maurício, a quem amava e amo muito. Meu amor por ele e a revolta diante da negligência governamental, a qual cerceou seu falecimento, oriundo de complicações da Covid-19, primeiramente me fez buscar justiça. A indignação me forneceu energia a escrever e a tentar uma reparação, pois ele não é um número entre tantos. Ele é meu irmão, que morreu aos 29 anos de idade, saudável e cheio de vida, por descaso, por tirania de quem não entende que a vida das pessoas importa, que elas têm uma história, que elas são as filhas, filhos, irmãos, irmãs, amores, amigos, os pais e mães, os colegas e conhecidos de alguém. Testemunho de Carlos Dele. Hoje, janeiro de 2023, eu escrevo esse testemunho, volto minha memória as imagens das cidades silenciosas, vaziadas, dos animais que foram aparecendo pelas ruas, dos animais marítimos, pelos canais de Veneza, da poluição diminuída. Quando os homens se recolhem à natureza livre, um respiro para a Gaia,
Guarda as imagens das milhares de covas abertas, da fumaça, dos corpos incinerados, do deboche perverso do inominável, dos absurdos negacionistas, do desespero das pessoas sem ar, sem amparo, apavoradas lutando pela vida, pela própria vida, pela vida dos seus amados, as tantas crianças que ficaram órfãos, o imenso descaso do Estado brasileiro, o desmonte das políticas públicas. Foram tantas cenas escancaradas de horror deliberado. Vanessa, tu pode ler para nós o testemunho que chegou aí para ti? A Vanessa é integrante do testemunho da pandemia e está acompanhando o evento desde Santa Maria. Pessoal, bom dia. Ia dizer para vocês aqui que eu não consegui abrir. Não sei se alguém conseguiu abrir. Não, Eliana? Esse arquivo da Silvete não está abrindo. Quem sabe a gente toca aí mais um pouco e vocês tentem mandar algum outro fragmento, por gentileza. Então, o testemunho da Flávia Isca. As pálpebras abrem-se novamente como cortinas de um teatro vazio. Ruas, sonhos, corações, vazios como motor do desejo, que em uma busca frenética agarra o ar com as mãos e observa-o escorrendo pelos dedos. Busca o infinito com uma escada de fantasia. Fantasia forçada e a reinventar-se quando o real, que uma vez emoldurara, avança como raios de sol que ignoram a borda e se impõem através da janela. E, impondo-se, revelam os detalhes nus das partículas suspensas no ar que refletem sua luz. Mortes? Quantas? Muitas. Agora chegou aqui, pessoal. Posso ler? Sim. Tá, é um testemunho de Silvete Schneider. Medo de perder a vida foi uma constante. Se faltar equipamento de proteção, em muitos lugares falta até hoje, foram muitas doações de equipamento de proteção. Medo de não lembrar a sequência de colocação e retirada da paramentação. Medo de levar o vírus para os familiares. Ficar distante de quem amamos é muito duro. Foi uma solidão compartilhada com os pacientes. Uma doença que trouxe solidão, quando mais precisamos de um abraço, uma mão estendida. Nem mostrar o rosto era possível, todos mascarados com touca e protetor facial. Testemunho de Rosângela Amaral de Almeida. Por que me preocupam os corpos? Porque uma vez durante grávida, este paciente vai ser anestesiado e entubado. Nenhum familiar o verá até o desfecho final. Todos os cuidados serão intervenções no corpo, onde a consciência não toma consciência. A recuperação é difícil após a desintubação. E ficam sequelas físicas. A pessoa vai seguir e tentar elaborar uma perda da qual ela tem consciência pelo relato dos outros e pelas marcas e desconfortos que ficaram no seu corpo. Marcas produzidas para salvar. Já na tortura, uma coisa que associa ao ouvir o relato de alguns sonhos e da experiência de ouvir e ler relatos de pessoas que sofreram torturas, o torturado terá de elaborar o que não cessa de lembrar. Testemunho de Gabriel Fernandes Silva.
O meio de estudo EAD se mostrou não muito eficiente em instigar o aluno a aprender. A pandemia começou no primeiro ano do ensino médio para mim, e o ensino à distância só começou a ser efetivamente usado no meio do segundo ano. Mas se provou muito difícil se aprender naquele momento. Eu e minha família decidimos me tirar do colégio até o final do ano. Assim eu acabaria repetindo o segundo ano. Isso acabei atrasando um ano em relação aos meus colegas. Mas, por outro lado, vejo o contraste entre nossa aprendizagem. Eu tenho uma base mais forte nos meus estudos. Na questão mental da pandemia, não mudou muito meus hábitos. Não saí de casa com muita frequência e já conversava com meus amigos online. Mas o sentimento de perder uma parte da adolescência ainda está dentro de mim. Vou ler o meu, então. Testemunho de Rosângela Amaral de Almeida. Hoje, no plantão, quase todos os atendimentos envolveram ansiedade e ideação suicida. Embora os pacientes recebessem máscara, e nós também, não houve quase associação ao vírus. Há um mal-estar pior, que corrói, que dói muito. Um mal-estar invisível, intangível, por demais subjetivo. Muita gente sofre de sofrer. Não há propriamente um objeto perdido, algo que não deu certo de uma forma contundente. E há também muito real. Muita miséria, pouco estudo, pouco trabalho, pouco dinheiro, poucas opções. Muita tatuagem. Como se fosse possível fugir desse real, criando uma nova superfície, território, terra. Esta, sim, bem mais rica. O vírus poderia nos convocar a enfrentar algo concreto, perceptível, mas impalpável. O risco de morrer. Nesse enfrentamento, quanto mais houver coletivo, maiores as possibilidades de criação de vínculos e identificações mais continentes e confiáveis. Mais possibilidades de não nos sentirmos tão pequenos, tão sós, tão desesperados. Estar de plantão é uma possibilidade de dar corda para nós. Vamos ver que nós são possíveis. É incrível. Posso ler? Testemunho de Catiele Santos. Muitas vezes, lembro de ter tentado esse formulário nas redes, mas não encontrava palavras para as mensagens. Talvez tivesse receio de começar, como quase todas as situações novas podem desencadear. Me alegro por ter estado colocada, hoje, dia 22 de fevereiro de 2023, pedindo, mais uma vez, entre as muitas que já escrevi, em formato de escrita, essa narrativa com efeito à memória do nome do meu irmão. Este período não guarda muitas imagens, mas guarda escritas e memórias, construídas com lágrimas e sorrisos, com dor, mas também muita esperança. No momento, posso dizer que ainda estou na pandemia, mas aos poucos estou saindo dela, levando comigo marcas, histórias e memórias, e pretendo preservá-las, sendo esse formulário também um meio para esse fim. Antes eu enderecei o convite para a Vanessa, que é integrante do coletivo Lema,
o convite é a todos vocês que estão nos acompanhando. Tem novos testemunhos no chat, se alguém quiser. Se sentir confortável para ler. Vou seguir aqui. Testemunho de Ana Maria Gal Agnes. Dei voz a uma sensação de vergonha que senti ao ser infectada pelo vírus da Covid. A única pessoa infectada da minha bolha privilegiada pelas possibilidades de trabalho, pela segurança financeira. Fiquei com vergonha. Me senti fracassada ao me contaminar em uma consulta médica. Sim, a médica foi a única pessoa infectada com quem tive contato. Não tive medo de morrer. Senti raiva. Raiva de ter contaminado meu companheiro, raiva pela impotência, raiva pelo imenso mal-estar que a doença causa. Raiva, vergonha e tristeza foram os piores sintomas. Daniela, tu pode abrir o microfone, por favor. Bom dia. Testemunha de Silvete Schneider. Medo de perder... Ah, não, desculpa, já tinha selecionado em cima e saiu do lugar. Testemunho de Maíra Brunrick. Lilo morreu apaixonado por uma mulher incrível. Lilo deixou 3 filhos adultos e uma filha de 2 anos. É sempre aqui, quando chego nessa parte da história, que meus olhos enchem de lágrimas. É onde meu corpo dói. Onde me dói no corpo. Lilo tinha um olhar único. Lilo era fotógrafo, e com seu olhar deixou registros de tantos invisíveis, de tantas belezas comezinhas. Lilo conseguia ver o que os outros não viam. Ele fazia a gente se sentir mais leve, mais tranquilo, tinha um sorriso único. O que mais me dói é que tudo isso foi tirado da Maria, sua filha de 2 anos. Em espelho, penso na minha filha pequena. Depois que o Lilo morreu, comecei a fazer contagens absurdas na minha cabeça. Comecei a pensar com que idade eu poderia morrer sem destruir a minha filha. Bom dia. Vou ler esse da Rosângela Amaral de Almeida, tá? Vai ter memorial aos mortos pela Covid-19 para suas famílias e o mundo saberem que não serão esquecidos. Vai ter MST distribuindo comida e meus amigos também nas belas e grandes ações comunitárias e solidárias neste país. Vai ter vacina para todos. É preciso raiva para sair da cama, trabalhar, protestar, afirmar a democracia e a cidadania. É preciso estar atento e forte, para não deixar passar ofensa, preconceito, tortura, omissão. Da Rosângela Amaral de Almeida. Testemunho de Karina Blom. Acompanho o paciente sem ar, saturação baixíssima. A equipe cobra. Eu entendi a pressa em chamar a família e o que estava em curso exatamente naquele momento. Esperava que ele não entendesse. Silêncio entre nós dois. Pois falar produz gotículas, aerossóis e há um risco a todos. Conveniente imagem. Antes de sair, um dos piores momentos pessoais de horror e da qual sigo nele até hoje. Ele pergunta, eu vou ficar bem? Eu olhava para o chão nessa hora e permanecia assim. Poderia ter dito tantas coisas, poderia ter mentido, poderia ter feito um gesto, qualquer coisa. Eu em choque, e ele também. Mas eu deixei ele sozinho sem lembrar. Me virei e saí. Nada. O horror para mim se resume nessa imagem. Eu até hoje estou tentando responder para ele e não encontro nada. Ele já foi, e eu sigo tentando responder, tentando dizer. Como dizer da esperança sem mentira?
Mas alguém gostaria de ler algum testemunho? Testemunho da Rosângela de Almeida. No trabalho clínico tem surgido muito relato de sonho, e em todos a referência à pandemia e à realidade que estamos vivendo. Ocorreu-me uma coisa: estamos vivendo em fuga. Precisamos fugir dos espaços civilizatórios que nos representam como trabalho, escola, espaços públicos, lazer, família, amigos, manifestações artísticas. E fugimos para onde? Fugimos para dentro de nossas casas. E viramos cozinheiros, faxineiros, agricultores, artistas, pedagogos, etc. Reinventamos uma vida que passa por um tipo de autonomia esquecida e desqualificada, que é fazer nossa própria comida, limpar nossa sujeira, ocupar-nos de nossa casa e, em todos os aspectos possíveis, ter tempo para nós. Há um grande grupo que, fugindo para dentro de casa, está desprotegido. É o grupo onde ou o Estado não chega ou pouco chega. Esse grupo, sem seu trabalho informal e com a precariedade das políticas de inclusão social, fica muito vulnerável a todo tipo de coisa. Consciência de outros fugitivos, que organizam o fluxo de doações, proteção e asseguramento. Então, lidos alguns desses testemunhos, estão fragmentos dos testemunhos que foram endereçados, a gente reforça o convite para que cada um possa visitar o site, contemplar a coleção, se aprofundar nesses testemunhos, ler eles na sua integralidade, caso assim deseje, né? Esses são pequenos convites, recortes, né? Para que a gente se aproxime dessa memória, para que a gente ativamente construa ela. Então, o site contém todos esses materiais que a gente leu, e além deles, né, a integralidade dos testemunhos encaminhados até agora. É uma coleção que está em aberto, é uma coleção que está em construção, hoje aqui, inclusive. Então, no primeiro momento, a gente agradece a cada um que nos encaminhou os testemunhos, construiu os seus testemunhos junto conosco nesse trabalho sensível de se expor, de se escutar sobre o efeito desse monte. E a gente também agradece a cada um que emprestou voz, que fez essa leitura em voz alta. Esse é um ato político, esse é um ato carregado de sentido, né? Amanhã, a gente, então, está aí diante do dia 12 de março, 2 anos, 3 anos, 3 anos, 21, 22, 23, 3 anos da primeira morte por Covid no Brasil. Então, a data do evento de hoje, ela também foi pensada para fazer essa marca, para que a gente relembre, para que a gente não deixe que seja esquecido, o que ainda está aí produzindo efeitos em cada um de nós, e em nós enquanto sociedade, enquanto coletivo, enquanto cidadãos, ocupando o espaço público. Então, muito obrigada a cada um que se dedicou até aqui hoje, né? Que está aqui se colocando. E o convite agora é para isso, assim, também que a gente possa se colocar a falar dos efeitos que produz na gente, escutar esse testemunho, e também, se alguém se sentir à vontade, querendo, por isso, poder trazer o seu testemunho nesse momento. Aqui na sede, a gente tem, junto ao café, materiais gráficos, folhas, canetinhas, canetas. Caso alguém queira escrever ou desenhar alguma imagem para compor o varal fisicamente. A gente reforça que tem o link do formulário disponível para que novos testemunhos possam ser por ali endereçados. E todo mundo está convidado a abrir o microfone, a levantar a mão aqui e a poder compor uma roda de conversa, de papo, sobre isso que a gente está também aqui testando.
Bom, posso... Fiquei pensando, né, nessa experiência agora que teve de ouvir os textos, né, se apresentarem da nossa leitura, e me lembrei de um trabalho, não sei quem pôde ver, tem muito a ver com o que a gente fez, né, que um trabalho artístico lá na Mário Quintana se chamou Quase Oração, né? Que só fazer o registro, né? Eu acho que esse trabalho deve estar disponível para quem quiser visitar, mas tem muito a ver com o que a gente fez. Foi uma experiência de convidar pessoas a contarem o número de mortos sem parar, né? Uma dupla que ficava vindo no início 24 horas contando. E esse trabalho depois foi composto, né? E apresentado um fragmento, né? Desses números contados. Só que essa contagem ali tinha essa nítida sensação, né, de cada número era um nome. Isso é muito incrível, né? Porque a contagem assim, não é 600, 700 mil, era 451.233. Então é isso, eu fiquei pensando que o que a gente fez aqui foi uma quase oração. Foi uma quase oração no sentido de... isso, né? Até eu acho que o tom, né, da leitura que a gente pôde fazer e esse ritual que tem um lado fúnebre, né? Tem uma dimensão fúnebre e tem também, né, foi lembrado uma pergunta que sempre me fica, né? E, enfim, eu vou lançar para uma primeira reação, assim, de que não é suficiente recolher os testemunhos, né? É preciso que esses testemunhos tenham voz e sobrevivam. A questão é como fazer sobreviver um testemunho, né? Eu me lembro que há um ano atrás, né, junto com o coletivo, no museu, nós fizemos uma experiência que foi muito radical, assim, faz exatamente, eu acho, um ano, né? Um ano, né, que a gente se encontrou. Eu acho que é a primeira vez que a gente está se encontrando, alguns de nós, assim, pessoalmente, na frente do pronto-socorro, e fizemos uma caminhada, que dia da semana era, e uma leitura de alguns desses testemunhos caminhando ao som da cidade, com os ruídos. E o que ficou para mim, né, só trago essa imagem, é quem escutava isso. Né? Eu acho que ali é quase como se relança essa pergunta, né? Eu acho que foi super importante, não era portável, assim, as pessoas viam, mas eu acho que a gente ali, coletivamente, estava lançando essa pergunta, uma experiência para nós mesmos. Quem escuta, né? Que função tem ali, né, partilhar um testemunho nessa dimensão da escuta? Então, era isso, acho muito legal, muito comovente, né? Acho que o evento aqui e a gente poder materializar, né, vamos dizer assim, de corpo presente, né, a responsabilidade nossa, né, de acolher esse testemunho e mantê-los vivos, né? Cada um de nós, eu senti lendo ali o depoimento da Rosângela como algo que agora faz parte de mim, assim, né? É isso, trazer essa criação inicial. Ótimo, Edson, obrigado. A Eliana está pedindo a palavra. Bom dia a todos, todas, todes. Eu queria agradecer muito esse evento de hoje, porque eu me dei conta, quando eu ouvi a chamada, de como seria fácil esquecer tudo que se passou. E eu não quero esquecer. E não quero esquecer também da pandemia, não quero esquecer dos anos Bolsonaro, não quero esquecer desse horror todo, porque eu acho que é necessário que a gente trabalhe coletivamente tudo isso. Mas eu acho que é muito fácil esquecer também, né? A gente entra num fluxo de cotidiano, de tudo parece que volta ao normal, assim. Eu levei um susto quando eu vi, 3 anos, né?
Até a Franciele fez ali suprimiu um, né? Porque o tempo sofreu alguma modificação e parece que a gente ainda sente os efeitos disso. Mas eu queria, então, agradecer eu poder estar me lembrando disso tudo hoje, né? E estar aqui também junto nesse trabalho de dar destino a essas memórias. Era isso. Eu aqui, depois a minha Jara. Não sei muito por onde começar, mas eu acho que eu ia pegar um pouco essa imagem que a Eliana retomou, né, dessa contagem, isso que o Edson trouxe também, de como a gente conseguir fazer sobreviver o testemunho e continuar podendo contar, né? E digo isso também por conta do processo assim, que eu pude passar com o coletivo, né? E que, para mim, poder produzir um testemunho, que eu acho que em outro momento eu não sei o que seria disso assim, também, né? O que aconteceria. Eu nem imaginava que tinha para dizer, e quando fui reconhecendo com eles que tinha, né, alguma possibilidade de dizer, eu lembro que eu tinha muito medo de permanecer no horror, assim, né? Ou que aquilo que era dito só causasse o horror, assim. E o processo, assim, com coletivo, eu acho que eu disse isso em algum outro momento também, acho que nessa contagem, né, que a gente... Alguém disse também aqui hoje no início, quando a gente estava chegando, não sei se vai bem em relação ao tempo, a gente conseguir contar quando algo faz uma marca de um antes e depois, assim. Foi isso que eu vivi quando eu comecei a conseguir, a partir da escuta de vocês, a fazer um testemunho, assim, né? A conseguir testemunhar algo, porque foi possível uma marca de um antes e um depois, e a partir disso tu consegue entrar numa contagem, no tempo e na contagem da fala. E aí é muito engraçado, assim, estranho e difícil. Alguém leu uma parte do meu testemunho daquela época, e era justamente a pior cena, assim, que é quando um paciente que ia falecer e acabou falecendo, pergunta se ele ia ficar bem. Eu não tinha o que dizer, né? E aí eu vim até, é engraçado que eu fico assim, justamente hoje, nessa imagem, que hoje, numa outra situação, diante de outras pessoas, eu consigo pensar em outras possibilidades, assim, mas naquela época, eu acho que isso é muito impressionante, assim, daquele universo semântico que a gente vivia, da esperança, tinha cara de mentira, assim, eu vinha lembrando, acho que foi antes de ontem, assim, uma imagem que me veio. Alguém tinha me dito, né, que até mesmo um relógio parado, ele dá a hora certa 2 vezes por dia. Mas aí eu fiquei pensando, assim, acho que um pouco, quando eu volto para aquela cena, para aquela imagem naquela época, é como se fosse um relógio parado, então qualquer coisa que eu pudesse dizer, podia até acertar a hora, mas não dizia o tempo, né? Então, é muito ruim escutar de novo essa cena, mas ela de novo faz uma marca de que ela pode vir em relação a um outro momento agora, e ela pode ser contada, ela pode ser compartilhada e a gente se reciclar também em relação àquilo e que continua também aqui. Mas acho que a gente pode, na medida que a gente vai conversando e podendo dizer essas coisas, falar que é um outro momento. Por aí, assim. Eu também quero agradecer muito, né? Eu fiquei pensando nisso de dar voz. É dar voz
as diferentes experiências, mas também ao que a gente pode se dar conta que não consegue falar. Então, acho que é super importante estar aqui hoje, que possibilita se ouvir do que não consegue falar. Né? Então, eu me emocionei muito porque tenho essa impressão, contato com amigos, né, nas reuniões de família, onde em muitos momentos eu tive a sensação de que parecia que as pessoas não viveram o que eu vivi, porque não se fala. Então, a importância de ter o coletivo para fazer surgir essa voz, que a gente não sabe exatamente ainda qual é agora, ainda é. Então, possibilita ir costurando e deslocando muitas vozes, né? Porque foram muitas, né? Perdas reais, né? De pessoas queridas, perdas de um tempo que parece que não se viveu, né? Quando pensa os adolescentes, principalmente. Tanto para os adolescentes quanto para os pais, né, que o filho volta para casa, né, no meu caso, um filho de 13 anos, que volta para estar dentro de casa, todo mundo, e ele retorna para o mundo, meio isso, assim, aos 16. Então, aos 15, 16. Não tem como saber exatamente o efeito disso, né? Então, são muitas as perdas. Então, dar voz é dar voz para a possibilidade de poder falar, né? Aonde toca, o que toca, é super importante. Esse espaço coletivo é muito importante, porque a gente ainda vive tudo isso. E como disse a Eliana, é muito fácil esquecer, porque às vezes precisa esquecer, né? A frase, acho que é do Nietzsche, agora não tenho certeza, é esquecer, lembrar para saber quem eu sou, mas esquecer para continuar vivendo. Então, o fácil de esquecer, que a ponta tem a ver também com essa, eu preciso levar minha vida. Então, a importância do coletivo, essa importância política, histórica, que o Covid coloca. Não foi só uma pandemia, tem muito mais. Eu falar também porque eu fiz parte do coletivo no início e saí depois do testemunho público da Karina no museu, na sala de conversa. E eu falar desde um lugar de testemunho. Quando a gente fez o evento da Karina falando, né, eu tive uma reação muito bizarra, porque eu tinha muita vontade de chorar e não saía. E eu fiquei com uma bola no olho de lágrima que não saía. Eu fiquei 3 dias com uma inflamação no olho de uma lágrima presa. Até que saiu. E eu achei muito elucidativo do meu corpo de receber, né? Porque a gente trabalhou no testemunho da Karina até chegar no ponto de um evento público, coletivo, né? E, enfim, eu não sei bem o que significa essa lágrima presa, mas foi tão forte escutar a Karina e tão forte escutar todos esses testemunhos, e eles não era mais da Karina, ele era nosso, ele era coletivo, né? E todos esses testemunhos, eles são nossos. Não é para ser de um, não é para um, é para o nosso, né? Não é... Enfim, muito impressionante como essas coisas vão surgindo também, vão trazendo a gente cada vez muito íntimo, né? Começa assim, né? Tudo que isso tocou a gente muito de perto. Para mim, me veio uma lembrança também, quando a Ana já falou do filho, né? Que em 2020, meu filho se formou em medicina, aqui no início, né? E
A primeira, logo em seguida, começou o trabalho da Covid nos hospitais, e ele foi atender apenas do Covid. Eu estava horrorizada, a gente nem sabe, não tem vacina. E a gente, né, dizia para ele, mas não tem outro lugar para que ele possa trabalhar, e ele dizia, mas foi bem isso que eu. Foi nisso que eu me comprometi, e aí eu tenho que dar. Então, eu acho que também esses, de alguma forma, esses retornos, de como cada um ocupa o seu lugar nesses momentos, dá condição para a gente agir, e não para ficar paralisado. A Ieda levantou a mão? Oi. Não, eu fiquei querendo só dizer também da importância desse momento, né? E agradecer ao coletivo, ao museu, né, que fizeram hoje essa atividade de um jeito muito tocante. O primeiro ponto que eu queria destacar, retomando o que a Eliana falou, é que, para além de tudo isso que tu trouxeste, Eliana, em relação a essa facilidade com que se esquece, né, e se segue a vida como se não tivesse passado, é que a gente vive num país que maltrata muito as memórias, né, que desmente as memórias, que descarta, né? Eu acho que esse é um outro ponto extremamente importante desse registro, né, que o museu faz, enfim. E quando também pensei nisso que é tão difícil de falar, né, quando a gente fica tomado pelo real da forma que foi, para cada um de nós de uma forma diferente, mas ninguém escapou disso. E como é difícil, muitas vezes, falar. Então, isso que pôde passar, isso que não pode ser falado e que pôde passar para o escrito, né? E esse segunda passagem, que é do escrito para a voz, né? Achei muito legal como vocês fizeram da gente ler, né? Emprestar a voz para esses testemunhos que nos perpassam, na medida que a gente, né, vai lendo, isso nos perpassa, assim, de uma forma corporal mesmo, assim. E aí pensei, o Edson falou como uma oração também, lembrei disso, né, como uma oração, e até mesmo como o papel que a fala tem, que as vozes dos outros têm no momento, quando a gente perde alguém, né? Mas também pensei nas vozes, me fez lembrar muito da infância, que eu vivi muito uma experiência que era, à noite, se reunia os familiares e os vizinhos, principalmente no verão, quando o tempo não estava muito ruim, se reuniam para falar, para contar causos. E sempre que alguém contava um caos, imediatamente alguém lembrava outro, né? Então, sempre que alguém contava, fosse uma história da sua vida, da sua infância, ou fosse uma coisa pitoresca, fosse, né, uma lenda, fosse qualquer coisa, quando alguém terminava de falar, imediatamente um outro lembrava algo, né? Então, isso achei bacana também, essas vozes que se seguem, que tem isso da elaboração do luto, e tem algo que cria algo, que leva adiante, que faz essa ponte, sabe, da fala de um com a fala de outro, né? Então, achei muito bacana a forma como vocês escolheram de fazer essas vozes que se seguem, né? Ieda, a Rosângela se inscreveu pelo chat, por favor, Rosângela. Bom dia a todo mundo. Eu tive dificuldade, não sei se vocês estão me ouvindo, eu estou fora de Porto Alegre. Eu tive dificuldade para entrar talvez eu me repita, porque eu não peguei no início, mas eu escrevi essas crônicas no plantão de emergência. E além de todo o horror que foi essa pandemia, eu acho que foi um momento que houve muita divisão, né? E num momento, como lembrou a Eliana, num momento de ataque a tudo de bom que esse país construiu, a memória da coisa boa, e como servidora pública, a memória do serviço público, né? E eu acho que escrever dentro do plantão, escrever dentro do SUS, foi um momento também de mostrar essa potência, né, que é a coisa pública, que é a coletividade, como resistência e como resposta a esse enfrentamento. E eu acho que sempre é importante dizer que o SUS ele visibiliza
indivíduos, ele visibiliza demandas, desejos, inclusive, né? Porque o SUS chega antes da água, antes da luz, ele chega antes de qualquer coisa. Então, isso também foi importante, assim, tornar visível, né? Tornar visível toda essa dificuldade. Então, escrever também foi uma coisa assim, que também me ajudou, depois de ler. Meu filho leu e disse: mãe, mas isso é seco e repetitivo, né? E era isso, né? Não tinha muito como respirar. Respirar foi trazer as referências culturais, me amparar assim, nas músicas que me fizeram também passar por várias crises, me ajudaram a passar. E logo no início da pandemia, a gente teve o Migliaccio, né, que se suicida, e tivemos o Aldir Blanco, que morre de Covid. Acho que também isso é muito simbólico, né, de tudo isso. Mas, basicamente, isso, né, de não perder a ternura, né, não perder o horizonte, entender que a nossa saída é coletiva e sempre, né, reafirmar o ideal. Bom dia. Muito obrigado, Rosângela. Confundo, acabo apertando aqui no meu mic, mas para a Rosângela, para quem ainda não acessou a coleção, já pode até acessar. Ela contribuiu enormemente, não só com o texto diário que ela escreveu, mas também com muitas imagens, que ela fotografou tecidos, que ela foi bordando cenas. Até nós no varal trouxemos uma foto de um bordado dela. Então, aproveito assim para te agradecer também a tua presença aqui, Rosângela, especialmente a confiança. Mais alguém, pessoal? Quando vamos encerrar, a gente já repassa o nosso vídeo navegando pela exposição. Acho que se alguém mais quiser se manifestar. Acho que também um bom momento para compartilhar que o Correio da Apoio de Abril, né, vai ser com textos produzidos a partir desse trabalho, tanto escritos por integrantes do coletivo, do museu, da própria associação, alguns colegas que, de alguma maneira, nos acompanharam nesse percurso até aqui. Então, fica também um convite, além da visibilidade da coleção, a leitura do Correio de Abril. Eu acho que... Vanessa? Oi, estava pensando no que a Soli traz, né, do carregar e ser carregado, e escutando, né, vocês falarem sobre a importância, né, de emprestar essa voz a isso que é tão difícil, né, de se colocar em palavras, e fiquei pensando nessa dimensão do possível, assim, vamos explicar, do possível de falar com o outro, né? Tem coisas que a gente não consegue falar desacompanhado, né? Coisa, né? Tem essa dimensão do compartilhamento que é muito importante, né? E abre um espaço para que a gente consiga falar sobre coisas difíceis, sabendo que não está só, né? E que isso não é tão individual assim também, né? Tem essa dimensão, como vocês falaram antes, né? De que o testemunho da Karina, né? Foi nosso, se tornou nosso, porque é isso, ela estava trazendo uma experiência dela, mas que era de todos, né? Ao mesmo tempo. Então, acho bem importante isso, né? Dessa dor que pode ser compartilhada, como se a gente, né, se desse as mãos, assim, fosse construindo uma rede, né, de suporte para isso que nem teve tempo ainda, né, de encontrar um lugar, né? Mas era isso.
A partir do que ela estava falando, era bem isso que eu estava pensando, essa ideia de construção, de relações, porque eu comecei a me lembrar muitas coisas, mas sempre outras, do que eu tinha conhecimento da gripe espanhola de um século atrás. E os escritos, principalmente, todos eles, de alguma maneira, fazem um panorama do coletivo, mas do seu sentido factual. Não tem testemunhos pessoais, memórias, nesse sentido que nós estamos fazendo aqui. Eu comecei a pensar que esse é um efeito do nosso tempo, de buscar a aposta na construção, através dos fragmentos e do testemunho de cada um, e da possibilidade de cada um de nós se apropriar da experiência do outro. Né? Um pouco quando eu vi o fragmento da Karina, eu completamente junto com vocês, quando me colocam a pergunta também de poder compartilhar. Mas que, efetivamente, a gente não tem a garantia, o controle do que vai acontecer, como é que isso vai ser tomado daqui a um século. Por isso que eu achei importante essa ideia de construção, de acreditar numa construção, mesmo que não haja uma experiência anterior disso. E que essa é a validade do nosso tempo, é estar de acordo com o que a gente está vivendo. Fazendo as coisas segundo aquilo que a gente acredita nesse momento. E foi isso, eu fiz uma comparação muito rápida. Talvez, sei lá, apareçam em outras formas de mostrar, de demonstração do que foi a pandemia, mas até hoje, o que eu pude ler, principalmente, tem a ver com isso, quer dizer, são relatos históricos, são análises sociológicas, antropológicas, etc., mas que não passam pelo testemunho pessoal. Eu acho que isso é uma característica do nosso tempo. Tem uma questão que a gente sempre retorna, mas eu acho que ela é a Rosângela falou em nós, né? Nós, no final, achei bacana a associação do nós, e que nós temos que é o seguinte, acho que alguns daqui falaram, né, desse dilema que eu resumiria da seguinte maneira: lembrar para poder esquecer. Ou seja, pensar nessa dimensão de que lembrança está em causa e de que esquecimento está em causa. Só como referência, eu vou trazer uma referência de testemunho, né, que ao mesmo tempo histórica e literária, de um sobrevivente dos campos, que é o Jorge Steinbrunn, que escreveu um livro que sempre achei intrigante o título, A Escritura ou a Vida. E se eu me lembro bem, eu acho que nem está não está com pergunta, mas a gente pode ler o título como uma pergunta. Eu fico pensando, bom, como assim? Escrever ou viver? E é muito interessante porque justamente o que está em causa ali é que ele, tem a ver com o que a gente está falando, me parece, demorou 25 anos para escrever esse livro. Porque ele queria viver. Ele queria se desprender dessa história. E isso a gente sabe muito bem, né? Essa função do esquecimento, né? Como forma de se relançar na vida e poder contar a história desde um outro ponto. Mas foi interessante porque no momento em que ele pôde enfrentar essa questão e deixar esse relato, ali que ele pôde retomar a vida. Mas é muito isso, né? É o lembrar para poder esquecer. E tem um outro ponto aqui que eu acho que tem muito a ver com a função do nosso trabalho, né? O trabalho do coletivo, o trabalho do museu, e eu diria do trabalho da psicanálise, assim, que é na medida em que alguém se ocupa do teu relato, do teu testemunho, acolhe o teu testemunho, tu pode esquecer.
seja, que é a função do coletivo, né? Tu pode delegar alguém, né? E isso na vida acontece, né? As pessoas nos ajudam a lembrar coisas que a gente esquece, né? Então tem um pouco essa função de repartir, né, a história, mas no sentido de se liberar também dessa história. Sim. Então eu acho que é um pouco uma função de intervenção clínica, né, na cidade, sim, e essa chance do que significa, né, esse gesto mínimo, que pode ser preencher um formulário, que pode ser pouco, mas de saber, né, que isso é uma doação, né? Isso é incrível, esse termo, que é como um museu, tu está doando um objeto que tem valor, como tu doa uma peça de arte para o museu, mas essa doação, né, é ao mesmo tempo uma maneira de tu, quando tu doa, não é mais teu, de alguma maneira, né? É curioso isso, né? Quer dizer, algo que está à origem de ti, mas não é mais teu. Alguém vai se ocupar, o museu vai se ocupar, ele é responsável, né? Ele tem que cuidar para não ter mofo no espaço. Nem todos cuidam, né? Como falou que a memória vai ser uma casa, nem todos os museus cuidam como deveriam cuidar do seu acervo. É interessante lembrar e esquecer. Na medida em que a gente ia falando, eu me lembrava muito daquele texto da Evan, lembrar, escrever, esquecer, né? Que também é um momento muito bonito dela trabalha sobre a questão do testemunho. Sim. E depois me lembrei de uma coisa que o Isidoro Veiga diz num livro que é muito interessante também, que é ele é um psicanalista, e ele diz: o analisante não se dá conta de que ele está escrevendo quando ele está falando. É uma coisa enigmática isso, né? Mas eu acho que também isso foi essencial para o nosso trabalho. Daniela? Olá, bom dia. Estava pensando aqui algumas coisas. A primeira coisa que me chamou a atenção, quando já na entrada, né, vocês vão mostrando as obras que estão no museu, e há muitas costuras, há muitos tecidos bordados, me chamou a atenção essa coisa orgânica, assim, da linha e tal. E foi a primeira coisa que me lembrou algo, essas coisas que a gente não esquece, mas também acaba nesse processo não lembrando mais, que no início da pandemia, eu decidi começar a bordar, fazer ponto cruz, e que uma coisa que minha mãe tinha me ensinado, nunca mais tinha feito, eu fui fazer bordado livre, bordado ponto cruz, e fiquei ali. E eu gostava de fazer isso enquanto estava em eventos online, enquanto estava vendo aulas online, porque de repente tudo virou a tela, né? E aí é uma coisa de eu ficar fazendo, porque só ficar olhando para a tela era um pouco intenso. E me lembro, e aí depois, enquanto escutava Edson falando quando veio aqui na universidade, eu me pensei nesse gesto de tentar furar a tela, né? De tentar fazer algo ali, furando uma tela com a mão, né? Essa tela que ficou tão virtual, assim, de um outro que estava ali, uma certa forma de provocar o outro, né? De tentar fazer uma inscrição ali. E eu fiquei pensando nesse sentido, agora de manhã estava numa fala da Fernanda Ottoni, em que ela lembra uma frase do Lacan, em que ela fala: o outro não existe, mas ele tem corpo. E aí, o outro não existe, mas ele tem corpo. É uma coisa que eu estou pensando muito até agora, ainda do que significa isso, mas ela falando do corpo enquanto isso que tem furo, enquanto essa entidade que permite que uma extimidade ressoe nela, e como a gente, como analista, faz isso de permitir que o outro inscreva algo, né, que o outro entre por ali e faça uma verificação da sua própria presença, né? Então, nesse sentido, eu queria agradecer muito e elogiar muito o trabalho de vocês de se permitirem criar um lugar, de permitirem criar um lugar para a inscrição dessas histórias, desses testemunhos, e acho que é um trabalho que a gente ainda vai precisar muito, muito, muito desse lugar e disso que está aí, que vocês estão guardando nessa aposta assim tão viva. Então, agradecer muito o trabalho de vocês e o encontro de hoje. Ela, pelas suas considerações,
Vou fazer um pequeno comentário também, que agora tu fala em aposta, e realmente a gente já falou disso várias vezes, né, dessa nossa aposta. E a gente está também entregando coisas aqui uns para os outros, mas amparados nessa ideia de coletivo. A gente falou aposta, e eu já estava com a música do Chico Buarque na cabeça, quando eu estava ouvindo a Lúcia e o Robson antes. E tem algo de posta restante nessa aposta, nessa carta que vai chegar para que outras pessoas no futuro a encontrem. Assim, essa música maravilhosa, né, do Chico Buarque. Mas eu estava com uma outra assim, que era o cordão, né? Ninguém vai me segurar, ninguém há de me fechar, a porta do coração, ninguém vai me sujeitar, a trancar no peito a minha paixão. Esse desafio que nós nos colocamos, né? Nós escutamos a Karina, nós escutamos uma outra mulher também, mas eu nunca esqueço algo que a Tony sempre marca no nosso coletivo, que é o trabalho de nós permitirmos que o luto advenha. Então, é um enorme desafio, porque justamente a questão do tempo é a nossa questão. A Karina trouxe muito bem isso. Assim. Que marcação que a gente faz. E, ao mesmo tempo, até tem uma pergunta, acho que foi a Vanessa, ou talvez a Ana, que estava colocando no nosso grupo essa semana, que era quantas pessoas que querem negar justamente a qualidade do tempo. Ao dizer, não, esquece, já passou. É um tipo de tempo muito cronologizante, e a gente está justamente em busca, então, desse cordão, desse varal, desse fio, porque é um desafio nosso, da nossa tarefa. E aí a Daniela também lembra agora, mais uma vez, as imagens do trabalho da Rosângela, né, que então, né, nos doou tantos bordados. Assim. E ela disse assim, essa coisa orgânica da linha, coisa linda isso, né? Essa coisa orgânica da voz, essa coisa orgânica do corpo, é a nossa tarefa, assim, justamente lidar com a vida no seio da morte, né? Às vezes parece que nós somos tão póstumos já, e póstumos tem algo de pós-humus, né? E o póstumo, pós-humano, da mesma forma, tão complexo isso, né? Mas enquanto existir o humano, a gente vai ter que se responsabilizar por essa humanidade. E aí me lembrei também, só para fazer um fechamento assim, dessas minhas considerações, que aí o Robson falava então sobre né, tanto já foi escrito no âmbito histórico sobre lá, a gripe, né, dita espanhola, e o Agama também faz algo assim, acho que tu vai te lembrar agora do que eu vou falar, lá no que resta de Auschwitz, né? Ele diz assim, olha, muito sobre a história de Auschwitz, os historiadores já estabeleceram a ideia de verdade no âmbito histórico, né? Mas o que nos interessa, então, é uma compreensão ética do que aconteceu. E eu acho que nossa tarefa de amparar o testemunho, de também testemunharmos o testemunho, vai nesse sentido, né? Então, muitos historiadores ainda estarão por escrever o que aconteceu historicamente no Brasil e no mundo. A nossa tarefa não é desmerecer isso, mas é estar atento a isso. Mas é uma tarefa ética nossa. Não se equivale à tarefa histórica. A história também tem falha. Então, me parece isso bastante importante para nós aqui. Me lembrei a partir da tua fala. Bom, porque está trazendo justamente essa parte de que essa fragmentação é ética também. Seria, para nós, para os canais, é uma ética da contingência, ou seja, daquilo que é fragmentado. Nesse sentido, eu fiquei escutando a fala, lembrando que ao longo desses anos de trabalho do coletivo, a gente sempre é interpelado pela pergunta do tempo e da urgência, se já é tempo, né? Já é tempo de fazer esse tipo de trabalho, isso não teria que se dar daqui a mais alguns anos, ou por outro, e isso volta, e é curioso, que agora eu vou falando e vou pensando que tem outro coletivo, outro grupo de trabalho na qual eu participo, que essa questão se repete o tempo todo também. Qual é o tempo? É urgente, não é urgente, o tempo de elaboração. E
Acho que nesse trabalho a gente foi movido por uma percepção de uma certa emergência. É preciso ser agora, não vai ter tudo agora. Exatamente o que está sendo feito a gente não tem certeza ainda, não. Os efeitos disso a gente vai colher numa posteriori também. Mas até aqui foi sustentado nessa foto de que tinha algo de emergencial a ser contornado, a ser acolhido nesse momento. E uma experiência que vem da clínica e de perceber que tem algo que precisa ser elaborado para além da análise de cada um. Que pede espaço, um outro espaço de registro, de inscrição, de elaboração, que não só na análise individual, e a gente experimentou isso tanto da posição de analista quanto de analisante, de que tinha algo que pedia passagem em outro registro, com outras companhias também. E isso foi algo que me retornou assim, de compartilhar, e também o quanto o nosso trabalho ele foi se fazendo numa certa artesania, assim, sem uma fórmula muito dada, sem muita certeza de por onde seguir, mas movidos nessa sustentação de um a um, e nós, enquanto um grupo que estava ali, se havendo com questões que nos interpelavam de diferentes lugares, muitos atravessados pela pergunta, tá, mas quando me perguntarem o que eu estava fazendo nesse tempo, o que eu vou responder? E a gente se move, aí então, desde a metade de 21, esses tempos que a gente sempre se perde para nomear e dizer qual é e contar, também movidos por essa pergunta. Né? O que a gente vai contar, o que a gente estava fazendo com isso que nos atravessava. E outro compartilhamento que eu acho interessante de trazer ao público agora é o quanto do trabalho tomou corpo e consistência à medida que nos fomos nós mesmos a construir os nossos testemunhos. Né? A escrever o que a gente tinha vivido, a contar no grupo nas nossas reuniões de quinta de noite, a reler, a pôr, né, a público isso. E isso foi também construindo um corpo coletivo capaz de se ocupar do outro, à medida que a gente foi se fazendo o outro próximo uns dos outros no próprio coletivo. Enfim, acho que isso é interessante de ficar registrado, de a gente também se citar. Por isso que passa no corpo. Essa pergunta do tempo que passa, do deixar esquecer, do não quero esquecer, ela se atualiza em coisas muito simples, né? Eu, a experiência de hoje de manhã, quero limpar, sempre estar aqui, neste momento, neste evento, ou estar no evento da escola da filha. Então, né, a vida parece que está passando lá fora, no sol que está fazendo aqui em Porto Alegre hoje, no evento que está começando, no início também numa escola nova. E aí, por outro lado, esse compromisso, essa responsabilidade de que a pergunta, para mim, também passava por esse registro. Quando ela adolescente me perguntou o que eu estava fazendo, o que eu fiz, como eu contei, como eu construí memória, isso passa por a gente se dispor a também estar aqui. E hoje eu fiquei muito assim, quando cada um levantava e ia lá e disse, nossa, parece um ato fúnebre de papo, assim, não, virtual. Esse que foi impedido durante 2 anos. Aconteceu à distância para muita gente, ou para alguns nem aconteceu. Então, acho que a gente vai refazendo esse percurso. E quando a Ieda falava, eu fiquei pensando, nossa, tomara que a gente ainda se reencontre, podendo, como nos velórios, contar essas histórias lindas um pouco mais. Precisando fazer menos silêncio em respeito ao que ainda precisa ser construído e fundamentado também no silêncio. E não é esse do silenciamento que nos foi imposto, mas que é do respeito que está sendo dito. Aí eu vou continuar com isso que tu está falando, porque eu acho tão importante, porque para a gente fazer o luto, a gente viver o luto, a gente precisa do reconhecimento e do espaço que suporte a nossa dor, o nosso mal-estar. 699.310 pessoas hoje com óbito no Brasil. Então, esse número que é uma oração, mas também é uma ação nossa de dizer que nós vamos ter que fazer várias escolhas ainda durante muito tempo para poder processar esse número todo, para poder depois brincar de esquecer, né, Sônia?
os bilhetes de Instagram. Acho que, não sei se eu vou botar mas pode ser alguma coisa que estava pensando agora, que algo que atravessa esse nosso trabalho, uma pergunta que atravessa é como é que se constrói memória? Que não que essa pergunta não tenha muitas respostas, porque tem muitas pessoas que estudaram já sobre isso, mas que é uma pergunta que insiste, que atualiza, e que acho que tem um pouco a ver com isso que você, Robson, estava dizendo, né, desse fragmentário, né, que o testemunho nos permite. Me lembrei de uma conversa que a gente teve com a Daniela, agora faz pouco, de algum modo, certa oportunidade que a gente tem nesse processo de construir memória, que é, ao mesmo tempo, né, como o Alexandre falava, é a construção de uma narrativa que se escreva como a história que será contada, mas que é também, ao mesmo tempo, precisamente a oportunidade de que seja uma memória que se componha de um modo fragmentário, né? Que se assuma fragmentária, se permita, como é que é o nome? Inajara. Você falou algo sobre não saber muito sobre essa memória, não saber como é que vai ser contado num outro momento, né? Acho que a gente tem essa oportunidade diante desse acontecimento recente, se a gente puder nomear desse modo, de entrar, de algum modo, nessa disputa de construção de narrativas, que isso também, né, é uma tarefa, né, de memória que a gente tem, e quem trabalha com história se ocupa dessas coisas, mas de poder trazer isso, eu diria, não só um modo histórico, né, que eu acho que é uma oportunidade, mas não só um modo. Eu me percebia, talvez, tensionando, né, essa história maciça sendo contada como uma verdade, com as narrativas soltas, mas como se não tivessem respeito uma da outra, né? Eu acho que talvez seja muito dialético, não sei, é tão interessante, mas me parece que a oportunidade é a gente poder produzir uma história, uma memória que conte dessa fragmentação, que dê conta dessa fragmentação, se somando à produção de uma narrativa histórica, né, como algo que diga a respeito do coletivo, né, nesse, talvez, risco, digamos, desse nosso tempo, né, de que seja uma voz como se não dizesse respeito da outra. A história do bilhete é porque, quando a gente estava um pouco nessa pergunta sobre como é que se constrói a memória, eu iniciei essa pergunta, mas, enfim, era pergunta sem relação à nossa tarefa. Eu fui atrás da minha família, que tem, enfim, uma experiência de militância na época da ditadura, da última ditadura militar na Argentina. Então, eu perguntei para minha mãe, enfim, a pergunta, na verdade, era mais forte, né? Como é que vocês suportavam conviver com a denegação? Mas, de algum modo, foi, bom, como é que vocês foram construindo memória? Né? Então, dentre outras coisas que ela falou, muito soltas, nada a ver, mas ao mesmo tempo que dizem sobre aquele tempo, uma das coisas que contou foi que ela disse a gente, primeiro, ela contava com a gente. Isso foi uma das duas respostas. A gente sabia o que estava acontecendo. A gente se trocava cartas, bilhetes, nem eram cartas. Passava alguém que estava fugindo, clandestino, pousava os tiros na casa de alguém e deixava escrito
que tinha passado nessa itinerância, nesses movimentos, né, fugindo. Ou enviava um bilhete para alguém para contar o que tinha se passado quando ficou preso, mas saiu. Ou contava da prisão do irmão, que estava lá dentro. Então, se trocavam. E ela se ocupou com outros, né, de guardar esses escritos em bilhetes, né? Eram papéis que registravam à mão alguma história. Podia ser muito breve, mas que ficava escrito. E ela guardava um livro, que era um livro que o meu avô tinha, o meu avô de formação militar, ainda que se demitiu antes da redenção de ditadura começar, se demitiu em 75, a ditadura eleição de foi em 76, mas enfim, era uma pessoa dessa formação, com essa história, tinha um livro de documentos militares, e ela cuidava dele, naquele livro, né, que tinha tipo umas envelopes. Só que depois de um tempo, como a maioria das coisas da biblioteca, né, a biblioteca da minha mãe foi incendiada, né, meu avô incendiou a biblioteca dela, esses bilhetes sumiram, nunca mais achou. E ela ainda, quando eu perguntei para ela, e depois a gente conversou de novo sobre essa, a gente começou a chamar de metodologia de bilhetes, para dizer essas coisas que ainda não estão circulando publicamente, mas já estão sendo guardadas, já estão sendo salvadas, professoriamente, praticamente, mas guardadas, de algum modo. Ela ainda disse que, poxa, ainda está vendo aqueles livros, quem sabe em algum lugar, né? E, por outro lado, isso de esses bilhetes terem, ainda que não aparecido em matéria, se preservado na escritura dessa história, né? E foi esses testemunhos todos vieram a se escrever depois, num outro tempo, uma outra instância, né? Enfim, Bonadete já começando, outros movimentos, né? Que tem a ver com essa história. Enfim, compartilhando. A gente estava perguntando também na questão do direito, que não cabe escrever nos tempos do pai, como algo de deixar passar. Tem que escrever e ao mesmo tempo deixar passar. Sabendo que a gente não sabe no que vai dar, né, desses bilhetes, né? Bom, agora a gente tem um museu que está guardando talvez como museu, até para eles cuidarem. Porque a gente deixamos as pessoas que têm tamanho de pessoas do museu. As pessoas guardam essas coisas em casa, e a origem, até a história do museu é essa, é guardar isso. Não sabia dessa história. Ainda guardar o que se perdeu, né? Porque se perdeu. Mas os papéis estão ali na entrada, se alguém quiser achar o mais uma vez. Acho que é isso, né? Acho que a gente agradece mais uma vez a presença de cada um, a disponibilidade de colocar na roda suas histórias, a sua escuta, o seu corpo presente aqui nesse vai se fazendo um ato, né? Isso que vai se fazendo um ato desse evento, desse lançamento, relançando o convite para visitarem a coleção, para abrir o leio no correio, e para se somarem na construção dessa memória, endereçando também os seus bilhetes, os pequenos registros, fragmentos de memória, né? E é isso. E vamos terminar com um vídeo, retomando, né, o vídeo de como acessar a coleção. Então,